A morte do cantor Christian, da dupla Christian e Ralph, em São Paulo, no dia 19, o diagnóstico da sua morte deixou um pouco de preocupação entre as pessoas. Por quê? O diagnóstico dele foi como rim policístico. Diante disso, procuramos uma especialista, a nefrologista, a doutora Magali Alcântara, que explica pra gente como diagnosticar, o que é, quais os cuidados e o que fazer. A doença renal policística tossômica dominante é uma doença hereditária, de caráter genético, que incide em várias famílias. É uma doença relativamente comum no nosso meio. Se faz o diagnóstico através de uma história familiar positiva e exames de imagem. A própria doença policística renal, ela tem uma evolução variada, Muitas vezes o paciente passa por um longo período sem saber que tem a doença, porque a filtração renal dele continua preservada. Pode levar de 10 a 20 anos para se desenvolver e o paciente pode ir perdendo progressivamente a função renal ao longo dos anos. No nosso meio, a gente tem em torno de mais ou menos 10% dos pacientes que estão em hemodiálise têm essa doença, que é a doença renal policística do adulto. E quando há um comprometimento muito severo por essa doença, você pode ter outras manifestações clínicas extrarrenais, como aneurismas, anormalidade das válvulas, Então, é uma doença bastante complexa essa. Os cuidados que a gente deve ter, são os cuidados com o aparecimento de sintomas iniciais, como hipertensão, sangramento na urina, cálculos renais, infecções urinárias, e procurar o atendimento médico, principalmente se esse paciente já sabe que ele tem uma história familiar positiva para cistos renais, Essa é a grande preocupação. Os cuidados, então, gerais são uma baixa ingesta de sal, aumentar a hidratação diária, para 2 a 3 litros de água por dia, e manter os cuidados com os níveis de ureia, creatinina, potássio, que isso é o nefrologista que vai orientar. Doutora, no caso desse sertanejo do Christian, ele veio a óbito. Tem como tentar evitar para que não venha a ocorrer isso? No caso do Christian, eu acho que foi um AVC, um acidente vascular isquêmico ou hemorrágico, E isso pode estar relacionado com a doença, pode estar relacionado porque é muito comum, que haja níveis elevados de pressão arterial causando essas alterações, Nós, nefrologistas, pensamos que a melhor maneira de identificar uma doença renal inicial são aferindo níveis de pressão arterial e controlando esses eventos, principalmente se o paciente tem história familiar.